Feira Literária de Andaraí. A leitura faz andar o mundo. 25 a 28 de março, formato virtual. Mesas, lançamentos, oficinas, artes. Ninguém ignora tudo, ninguém sabe tudo. Todos nós sabemos alguma coisa, todos nós ignoramos alguma coisa. Por isso aprendemos sempre. Homenageado Paulo Freire, 100 anos. Realização: Viver Cultura e Meio Ambiente. Apoio financeiro: Programa Aldir Blanc Bahia, Fundação Pedro Calmon, Secretaria de Cultura, Governo do Estado da Bahia, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal. Nesta segunda edição, em ambiente virtual, a FLIAN, Feira Literária de Andaraí, deu continuidade a grande parte das diversas ações de sua programação da primeira edição em 2017. Foram atividades que proporcionaram os discursos, os diálogos e a troca de experiências nas mesas temáticas, nas oficinas, nos lançamentos de livros e nas apresentações artísticas. Vem viver FLIAN! Bem-vindo a todos e todas! Encerrando a nossa programação de mesas temáticas da FLIAN, Feira Literária de Andaraí, vamos assistir à live da mesa 9, com o tema Por uma Educação Transformadora e Cidadã. Teremos a participação das palestrantes Fátima Sudré e Nilza Martins, com mediação de Vanusa Saraiva. Veja toda a nossa programação no site flian.com.br. A FLIAN, Feira Literária de Andaraí Virtual, segunda edição, é uma realização da Viver Cultura e Meio Ambiente. Conta com o apoio institucional do Instituto Paulo Freire, Secretaria Estadual de Educação, Instituto Anísio Teixeira, Universidade Estadual da Bahia, Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia e da Prefeitura Municipal de Andaraí. E tem o apoio financeiro do Estado da Bahia através da Secretaria de Cultura e da Fundação Pedro Calmon, Programa Aldir Blanc Bahia, via Lei Aldir Blanc, direcionada pela Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo, Governo Federal. Tenham todos e todas uma excelente mesa. Obrigada pela sua participação e até 2022. Boa noite a todas as pessoas que nos assistem. Nós estamos aqui tendo a honra de participar desta última mesa da FLIAN 2021. Esta mesa tem como temática Por uma Educação Transformadora e Cidadã. Eu sou É uma honra participar deste momento. Nós temos duas convidadas, duas mulheres. Essa mesa é composta por 3 mulheres, né? Eu como mediadora e mais a professora Fátima Sudré e a professora Nilza Martins. Eu convido as duas professoras para a gente fazer uma breve apresentação. Convido a professora Fátima Sudré. Boa noite, todos e a todas. Eu sou a professora Fátima Sudré, sou formada na UNEB, me formei na segunda turma do curso de Pedagogia de Juazeiro. Isso, a UNEB no início de 1985. Tive a honra e a felicidade de iniciar meus trabalhos no campo da educação no estado de Pernambuco, no governo de Miguel Arraes, onde aprendi muito naquele momento de seu governo. Concluí meu curso de pedagogia e fui trabalhar em Barreiras, onde conheci minha colega, amiga, a professora Nilza, e lá travamos uma luta em prol da educação pública de qualidade, a democratização da educação. Batalhamos, né, juntas na discussão da nova LDB, né, no processo de tramitação da Lei de Diretrizes e Bases, e muitas histórias nos ensinaram, né, e fizeram com que a gente fizesse
trajetória de luta e de conquistas também. Sou uma pessoa da cor clara, me identifico como negra, tenho cabelos compridos, sou baixa, com estatura baixa, sou da zona rural, nasci no interior da Bahia, no município de Ibipeba, fiquei um longo tempo fora do município para estudar, para trabalhar, retorno agora. Com a pandemia, me isolei, estou isolada aqui no sítio, ainda em construção, mas está sendo uma experiência significativa o fato de estar retornando para as minhas origens, para o meu povo, né, para minhas raízes. Infelizmente, as circunstâncias não era isso que a gente por esse motivo que a gente desejava voltar para cá, mas estamos aqui. É uma honra, é um prazer muito grande estar participando deste evento, um evento importante, necessário, que faz uma diferença significativa no território da Chapada, no estado da Bahia. É um evento que traz uma discussão necessária, e tenho certeza que Paulo Freire, de onde estiver, ele está feliz, que Paulo Freire também era amante da literatura, das letras, foi um excelente professor de gramática. E, para mim, discutir, conversar, dialogar com essa mulher guerreira, negra, que tem uma história linda na educação, discutir, dialogar com Nilza, numa feira da Chapada Diamantina, trazendo Paulo Freire, homenageando Paulo Freire, é muito bom, é gratificante, a gente aprende muito, e tenho certeza que Paulo Freire, na sua ação, na sua trajetória, está muito feliz, né? Nesse momento que a gente precisa discutir e ampliar mesmo o legado de Paulo Freire, desejamos que esse momento seja um momento fértil e que possa contribuir significativamente para que nós continuamos, né, com a esperança e o legado que Paulo Freire deixou. Unir, dialogar e agir. Então, são essas minhas palavras iniciais. Depois a gente conversa mais. Obrigada, professora. É uma honra ter esse encontro aqui, né? Agora chamamos a professora Nilza para fazer as saudações iniciais. A professora Nilza é mestre em Educação e Contemporaneidade pela nossa Universidade Popular, Universidade do Estado da Bahia, né, UNEB. É doutora em Educação pela Universidade Federal de Goiás. É professora adjunta da Universidade Estadual da Bahia, do Estado da Bahia, em Barreiras, né, professora? Então, assim, fala um pouquinho, de forma rápida e sucinta, dessa sua trajetória enquanto mulher, né, professora Nilza, mulher situada, né, em tantos contextos. Se apresenta para nós, professora. Bom, boa noite a todas, a todos, a todes. Eu sou a professora Nilza de Barreiras. Eu sou pedagoga, formada também pela Universidade do Estado da Bahia, sou da primeira turma do curso de pedagogia aqui de Barreiras, e cheguei, não sou baiana, né, mas já estou na Bahia desde 1986, eu vim do estado do Rio de Janeiro, do interior do Rio, uma cidade chamada Volta Redonda, vim a convite do bispo da Diocese de Barreiras compor a Comissão Pastoral da Terra. Então, eu vim para fazer um trabalho com né, os trabalhadores rurais, as pessoas do campo, aqui na Diocese de Barreiras. Uma cidade, a Diocese, composta por vários municípios. E, a partir dessa vinda minha, como diz a minha mãe, que foi para ficar 3 meses... Eu estou de 1986 até agora, né? Estou na Bahia esse período todo,
tive um prazer muito grande de ser colega de Fátima aqui no campus de Barreiras. Como ela disse, militamos muito aqui, né? Tivemos a oportunidade de participar do CONED em Belo Horizonte, né? Numa retomada importante da luta em defesa da educação pública. Estivemos lá representando, né, os vários educadores e educadoras. E para mim também é um momento muito especial. Eu sou uma mulher preta, de cabelos crespos, curtos, estilo Black Power, uso óculos, estou vestindo um vestido que tem umas listas vermelhas, azuis e pretas, estou num espaço que tem uma cortina no fundo, né? Prazer muito grande estar aqui e agradeço muito o convite, vindo de um departamento que eu tenho um carinho muito especial, que eu sou colaboradora, que é o departamento de Seabra. Então, para mim é um prazer, porque tenho um carinho especial por essa Chapada, principalmente por esse povo aí do Campus 23, da nossa UNEB, que eu aprendi a conhecer e a conviver, e tenho uma relação muito grande com todos eles. Muito obrigada, realmente, pelo convite. Obrigada, professora. E falar de Paulo Freire é falar de trajetórias de vida, né? Nós ouvimos aqui a professora Fátima e a professora Nilza trazendo as marcas das suas trajetórias. E falar de Paulo Freire, professora Nilza, é também falar do movimento social, né? Quando a senhora fala do bispo, né? Tantas pessoas em tantas religiões, em tantos espaços potencializaram a discussão dos movimentos sociais, né? Nós estamos aqui como pessoas que temos algumas responsabilidades com aquilo que foi construído no nosso país, principalmente com o que o nosso mestre Paulo Freire, é bom situar sempre, que todo mundo já sabe, mas situar que é um nordestino, né, e que de Pernambuco para o mundo, ele tem essa trajetória que nos honra. E nós, enquanto mulheres que também fazemos educação, nós somos uma maioria eminentemente feminina, que compomos o quadro da educação no nosso estado, na nossa rede estadual. Eu sou do Instituto Anísio Teixeira e posso aqui demarcar que nós temos mais de 75% de mulheres que compõem a rede estadual. Então, é muito importante que a gente cada vez mais contextualize, né, essa potência do trabalho de Paulo Freire. E como ele dizia, neste local de encontros não há ignorantes absolutos e nem sábios absolutos. Há encontro de pessoas que em comunhão buscam saber mais. Então, para conversar um pouco, a gente fazer essa roda de conversa por uma educação transformadora e cidadã, no contexto que vivemos hoje no nosso país, que tentam nos calar com relação às nossas vozes já construídas, as que precisamos potencializar e também construir, nós vamos ouvir agora a professora Fátima Sudré. Seja bem-vinda, professora, mais uma vez à nossa roda de conversa. Obrigada. Obrigada. Então, gente, vamos iniciar esse diálogo conversando a respeito de um educador nordestino, e isso nos honra e nos engrandece. Paulo Freire é um dos educadores mais importantes do século XX, é um dos mais lidos e citados no mundo, e influenciou e continua influenciando educadores e pessoas, né, do mundo inteiro. É um educador pernambucano que é patrono da educação brasileira a partir de 2012, pela Lei 12.612, sancionada no governo democrático da professora Dilma. O Paulo Freire é o nosso patrono pela sua opção pelos oprimidos, pelos excluídos. Ele sempre buscou, na sua trajetória, trazer a mudança da realidade social. Quando é que Paulo Freire começa essa luta, essa batalha, né? Vencer esses desafios que ele começou a sentir, perceber?
Então, em 1950, né, o Brasil trazia uma grande discussão, já que foi construída desde a colônia, que foi a questão do analfabetismo. Então, nos anos 50 do século passado, em Recife, nós tínhamos o Congresso Nacional de Educação, que naquele tempo acontecia os congressos, assembleias, para discutir a educação. E a década de 50, uma década onde se encontrava em tramitação a nossa primeira lei de diretrizes e bases. Esse congresso, para discutir, uma das questões era a questão do analfabetismo, se buscava uma cura para o analfabetismo, e Paulo Freire se apresenta questionando, criticando os métodos, o modelo, a forma que estava sendo realizada para a educação de adultos. Paulo Freire não estava concordando com a pedagogia que se apresentava para a educação de adulto. E no início dos anos 60, que nós temos um contexto político, econômico muito conturbado, e temos também uma organização social, cultural, democrática avançada em função do modelo político que estava fragilizado. E nós temos, no contexto mundial, dois blocos econômicos que estão em disputas, que é o socialismo e o capitalismo. Paulo Freire, ele vai se apresentar nesse contexto com uma opção política definida. Ele se apresenta em função do ideal da educação popular que está sendo organizada e vai buscar, junto aos seus colaboradores, né, e as pessoas que estão nesse movimento, um caminho para a alfabetização. Paulo Freire realiza uma experiência de alfabetização em Angicos e consegue alfabetizar em 40 horas os adultos. E isso serve de referência para o seu projeto de transformação. É organizado um sistema de alfabetização que passa a ser chamado Sistema de Alfabetização Paulo Freire. E, nesse momento, esse sistema de alfabetização, ele se apresenta como uma proposta que difere totalmente das pedagogias e do tratamento que era dada à alfabetização de adulto até a década de 50. Agora, por que Paulo Freire ele se posiciona e ele se apresenta nesse contexto? Primeiro, porque Paulo Freire, ele, ao olhar para o mundo e ver o problema do analfabetismo, Paulo Freire vai olhar para o mundo pelo viés da justiça social. E isso provoca indignação. Essa indignação que move Paulo Freire tem uma força, que é o desejo da transformação. Esse desejo da transformação é guiado pela política, pela compreensão da importância da política e da conscientização política dos sujeitos. E o que inspirou Paulo Freire na luta para transformar o mundo foi que Paulo Freire sempre se colocou no lugar do outro. Então, Paulo Freire, movido por essas forças, ele reconhece que precisa contribuir para transformar a realidade que está posta. E quem é que faz essa mudança? É o sujeito. Então, para isso, é preciso dialogar com o sujeito. Esse diálogo, ele perpassa pelo viés da política através da educação. Então, Paulo Freire vê na educação o instrumento, o caminho para a libertação.
A libertação de quê? A libertação da exclusão, a libertação da opressão, a libertação do analfabetismo. Ele vai desenvolver sua prática educativa com os sujeitos, provocando a reflexão política, econômica, cultural e educacional, a partir de uma prática pedagógica contextualizada. Quando Paulo Freire critica as pedagogias que estavam sendo trabalhadas antes dos anos 60 com os adultos, é que Paulo Freire vê nessas pedagogias uma transferência do modelo pedagógico da classe burguesa para a classe operária. E Paulo Freire vai nos ensinar que essa pedagogia não serve. O trabalhador, o operário, o oprimido, os excluídos, precisa ter sua própria pedagogia. É uma pedagogia que nasce do sujeito, para o sujeito e com o sujeito. Para isso, Paulo Freire vai fazer a reflexão da vida cotidiana, através da leitura de mundo, uma leitura crítica, uma leitura de conscientização. E isso Paulo Freire nos confirma, a leitura do mundo antecede a leitura da palavra. E para fazer a leitura do mundo, Paulo Freire vai buscar a conscientização política, a justiça social, os princípios de amorosidade, o diálogo. E através desse contexto e desse diálogo, ele vai trabalhar, buscar, pesquisar seus temas geradores e trabalhar com as palavras geradoras. Fazer educação com o povo e para o povo, através do reconhecimento cultural e a desmistificação da cultura burguesa. Porque em outras pedagogias, na pedagogia do opressor, a pedagogia bancária, ela nega a cultura popular e traz como ideal, como correto, como certo, a cultura burguesa. E Paulo Freire vai nos ensinar, vai nos dizer que toda cultura, todo conhecimento é importante. Não existe saber superior nem inferior. Existem saberes diferentes. E Paulo Freire vai provar isso no seu trabalho em alfabetização de adultos, quando estabelece o diálogo no processo de alfabetização, onde ele cria um jogo e diz, olha, vocês vão me perguntar coisas que eu não sei, e eu vou perguntar coisas para vocês que com certeza vocês não vão saber. Quem souber vai marcar um ponto. E ele prova, né, que naquele momento que os camponeses, que os trabalhadores fazem pergunta a Paulo Freire de sua realidade, Paulo Freire desconhece. A mesma coisa que Paulo Freire traz perguntas de conhecimentos da cidade, os camponeses desconhecem. Então, isso prova, e Paulo Freire vai demonstrar aí na prática que não existe saberes superior nem inferior, existem saberes diferentes. E isso ele valoriza a cultura, valoriza o sujeito, respeita o sujeito, o respeito mútuo. E numa relação dialógica, numa relação respeitosa, ele vai promover o processo de alfabetização, onde o sujeito se sente mais valorizado culturalmente, pessoalmente. Então, a reflexão que Paulo Freire faz no seu trabalho pedagógico é uma reflexão que perpassa pelo viés da cultura, pelo viés da economia, pelo viés da realidade social, pela valorização dos saberes. Nesse sentido, Paulo Freire, ele vai nos apresentar alguns conceitos, né, da sua proposta de trabalho. Ele vai trazer a conscientização. O que faz a conscientização? Vai discutir com os seus... Vai discutir com os adultos, ele inicia seu trabalho com os adultos,
a importância de saber ler e escrever, mas para transformar o mundo. Então, Paulo Freire inicia esse trabalho no início da década de 60, e é claro que na década de 60, em 1964, vai acontecer o golpe militar, né? E Paulo Freire, o primeiro programa que vai ser exterminado, que vai deixar de existir, vai ser o Programa Nacional de Alfabetização do Sistema Paulo Freire, e Paulo Freire vai ser exilado. Paulo Freire vai passar 16 anos no exílio. Em 1960, vão se apresentar outras práticas de alfabetização. Nessas práticas de alfabetização, traz aí um modelo de privação cultural, onde vai se admitir que o adulto não precisa aprender outra cultura e negar a sua cultura local, negar suas raízes. Esse programa vai trazer, ampliar o número de analfabetos funcionais. Então, a partir de 1964, nós não Paulo Freire vai se distanciar, não porque ele queira, se distancia dos programas governamentais. Na década de 70, inicialmente ele vai para o Chile, né? Depois fica 6 meses nos Estados Unidos, depois ele vai para a Suíça assumir um cargo dentro da congregação, do Conselho de Igrejas, e amplia nesse percurso, ele amplia os seus referenciais, retoma a leitura, revisita a sua obra, e com isso ele organiza seus escritos. Temos também a publicação dos livros Educação como Prática de Liberdade e Pedagogia do Oprimido. E no Brasil, o que acontece nesse período? Nesse período, nós vamos ter final dos anos 60 e toda a década de 70, a ditadura militar. E início dos anos 80, a gente começa a queda da ditadura militar e a reabertura democrática. Durante todo esse período, os educadores mantiveram a sua luta, mantiveram-se organizados. E quando Paulo Freire retorna, que é no processo de redemocratização do ensino, encontra um grupo de educadores que não abandonaram, né, a causa da educação. Como sempre, nós estamos resistentes, como nós estamos resistindo nesse momento, né? Então, início dos anos 80, nós vamos ter a reapertura, a discussão das pedagogias, das didáticas, o processo de diretas já, o Congresso Nacional Constituinte e a elaboração da nova Constituição, a aprovação da nova Constituição e, em seguida, a aprovação da Lei de Diretrizes e Bases. A Lei de Diretrizes e Bases só conseguiu entrar no processo de tramitação 2 meses após a aprovação da Constituição, porque o Fórum Nacional de Educação, os educadores que estiveram sonhando, querendo uma educação diferente, estavam sonhando e agindo. E Paulo Freire estava sempre presente nessas discussões, nessa esperança de se construir e democratizar a educação. Então, em 86, quando é aprovada a LDB, nós vamos encontrar nessa legislação a aprovação, né, da educação de adultos, agora já a educação de jovens e adultos, como modalidade da educação básica. Dentro desse contexto da aprovação da modalidade da educação de jovens e adultos como uma modalidade da educação básica, nós vamos vai nos orientar os princípios da pedagogia freiriana. E quais são esses princípios? A conscientização, que eu já comentei, né, um pouco sobre a conscientização,
que é, a partir do diálogo, fazer a discussão política, econômica, social, da realidade objetiva. A ação problematizadora e transformadora, porque quem vai fazer a transformação do sujeito é ele com a sua ação, por isso que a educação é um processo político de reflexão, não tem transformação sem problematização. Paulo Freire utiliza uma das palavras geradoras que ele contextualiza no processo de alfabetização é o voto. Por que se vota? Para que se vota? De que forma, né, é esse processo, essa relação com o sujeito que é votado. Então, isso promove o processo de conscientização, o diálogo permitir que o sujeito fale de si, fale de seus problemas, faça a reflexão dos seus problemas, a diversidade, entender que cada sujeito, cada cultura, ela se difere e é necessária essa diversidade e que o sujeito precisa respeitar a cultura do outro. Paulo Freire nos ensina muito sobre o respeito da cultura do outro. A docência, né, que é a partir do diálogo e de onde Paulo Freire diz que ninguém ensina ninguém, que os homens aprendem em comunhão. Eu preciso dialogar, preciso reconhecer o saber do outro. Então, o sujeito vai se constituir nesse processo de diálogo para uma ação transformadora da sua realidade. Quem faz a transformação é o sujeito na sua ação, na sua reflexão. E o tema gerador porque é necessário que o educador faça uma pesquisa, que ele se aproxime, que ele participe, que ele entenda, que ele respeite a realidade do adulto, do educando. Então, esses conceitos e essa perspectiva de educação é uma proposta de educação construída por Paulo Freire, que é a pedagogia do oprimido. É essa pedagogia que precisa ser entendida, precisa ser trabalhada para que o sujeito possa aprender a ler e escrever para transformar sua realidade. Essa transformação acontece a partir do momento que o sujeito compreende a sua realidade objetiva, que o sujeito amplia a sua possibilidade de sonhar e realizar esse sonho. Então, em 1996, quando a LTB é aprovada e a gente conquista, né, a educação de jovens e adultos como uma modalidade da educação básica, a gente busca a orientação da educação de jovens e adultos em Paulo Freire. Então, a década de 90 é uma década que nós temos grandes avanços na construção de uma educação de jovens e adultos, mas esses avanços não foi presente de governador, nem de senadores, deputados ou prefeitos, e sim da luta dos educadores, principalmente, das frentes dos movimentos sociais, das associações, dos sindicatos, onde se busca aí, através também dos fóruns EJA, ressignificar, né, reconfigurar a educação de jovens e adultos. Nesse contexto da reconfiguração da EJA, nós temos aí uma preocupação que é ampliar a concepção de EJA. Que concepção? Porque a partir de Paulo Freire, dos seus princípios, da reflexão sobre a diversidade, do diálogo, a partir da conscientização, Paulo Freire vai nos inspirar, Miguel Arroyo vai nos trazer com muita clareza o papel da reconfiguração da EJA, é olhar para o sujeito da EJA, para o adulto, para o jovem da EJA, as suas trajetórias de vida. Porque até então, como se olha para esse sujeito? Se olha como um sujeito
que é repetente, que tem dificuldade de aprendizagem, que dorme na hora da aula. Será que é só essa trajetória do sujeito da EJA? Paulo Freire vai nos ensinar, vai nos fazer refletir que o sujeito da EJA, ele tem outras trajetórias. Ele está desempregado, ele não recebe, não participa, dos direitos sociais. É o sujeito que é trabalhador, o sujeito que tem dificuldade de ir para a escola, não teve acesso à educação básica. O tempo dele é o tempo presente. A EJA não é uma educação, uma modalidade que é para recuperar o tempo perdido. Não existe. O tempo é o tempo que é presente, é o tempo que ele precisa estudar. Então, para reconfigurar a EJA a partir da LTB, para que a gente avance na educação de adultos, é necessário que a gente garanta esse tempo do direito do sujeito da EJA. Então, jovens e adultos, eles são privados dos bens sociais, do direito à educação. E a gente pode avaliar que o caminho que nós estamos agora é um caminho que esse direito está sendo negligenciado. E como está sendo negligenciado? Porque nós tivemos aí as diretrizes curriculares, o parecer 11 de 2000, orientando, trazendo grandes contribuições aí para ampliar a oferta da EJA. No entanto, depois de 2014, nós temos aí a desconfiguração da EJA no cenário educacional. Uma das primeiras secretarias que foi exterminada no atual governo foi a SECADI, onde a EJA fazia parte. Então, existe aí uma negligência com relação aos adultos, que hoje tem um índice altíssimo de adultos que não estão escolarizados, que não têm a educação básica, sem contar com os analfabetos funcionais. Então, os jovens e adultos, eles são privados de bens sociais. E a EJA, ela precisa ser entendida, ser assumida mesmo como uma responsabilidade do Estado. No entanto, a gente sabe que a BNCC hoje tem a invisibilidade da EJA. O que a gente vai fazer? Que posicionamento a gente toma diante desse contexto? Aí nós retomamos a Freire. Nós precisamos estabelecer o diálogo, analisar o nosso problema, que já é uma problematização, e fazer com que a nossa luta, a nossa união, a partir da ação política, a gente faça a transformação do mundo. A transformação está em nossas mãos. E nós, que somos pessoas, trabalhadores, educadores, que têm um ideal, uma esperança de ver esse país num outro caminho, uma esperança de ver as classes sociais galgando os seus direitos sociais, que a gente não passe, que a gente supere esse momento que estamos vivendo de muita tristeza, de ver nossos irmãos brasileiros, irmãos e irmãs, sofrendo, as famílias perdendo seus entes queridos, e sem nenhuma resposta positiva, nenhuma preocupação com a nossa realidade atual. Então, nós precisamos transformar essa realidade. E por isso que a educação que Paulo Freire, a pedagogia que Paulo Freire construiu, é a pedagogia que nos orienta, é a pedagogia do oprimido. Então, nesse contexto, eu acredito e penso que se não for em Freire,
Se a gente não se inspirar em Freire, nós não teremos a força, a coragem e a vontade de transformar. Porque Paulo Freire, acima de tudo, ele nos dá a grandeza de sonhar, de esperançar. E esse sonho e essa esperança é a força que vai nos mover na luta de um mundo melhor, onde todos nós possamos garantir a nossa vida, né, o nosso bem-estar a partir de políticas justas e que sejamos capazes de continuar com a nossa capacidade de indignação com as Professora Fátima? Malvadezas, com Me escuta? o genocídio que está acontecendo no nosso país. Então, Paulo Freire é a nossa inspiração. Vou ficando por aqui. Muito obrigada. Professora Fátima, mais uma vez a senhora nos inspira e nos provoca, né? Faz aí um panorama, além de conhecer a vida e obra do Paulo Freire, do nosso mestre Paulo Freire, a senhora faz aí uma provocação intensa às questões políticas, às temporalidades, à história do nosso país, né? E ela é imbricada ao mundo, além da provocação que faz a condição de cada lugar. Por exemplo, a senhora cita a condição do estudante da EJA e exemplifica com a condição de empregabilidade, né? Qual a relação disso? Essa provocação é muito forte. Qual a relação disso com os currículos? E aí traz a BNCC e outros documentos oficiais que tentam retirar as nossas conquistas. Mas nós estamos aqui com momentos como esse, como a FLIAN, para demarcar nesses espaços o quanto nós precisamos estar atentos e atentas a essas questões. E aí convidamos agora a professora Nilza para a gente continuar a nossa conversa sobre a educação, a cidadania e a transformação. Bem-vinda, professora. Muito obrigada por estar aqui. Eu gostaria muitíssimo, nesse primeiro momento, de saudar a todos os organizadores da FLIAN, da Feira Literária de Andaraí, por homenagear Paulo Freire. Quero cumprimentá-los pela ousadia, pela resistência em construir espaços de cultura em tempos de negacionismo, de obscurantismo. Realmente, a leitura faz o mundo andar, não tenho dúvida a respeito disso. Saudar a minha querida amiga, companheira de várias jornadas, Fátima Sudré. Saudar o campus 23 da UNEB de Ceabra, pela confiança, pela indicação, para que eu pudesse participar desta mesa, em nome de duas mulheres muito queridas deste campus, que é a professora Renata, a diretora do campus, e a professora Gislene, que é a coordenadora do nosso núcleo de pesquisa e extensão. E saudar a professora Valusa, né, por essa mediação, as nossas monitoras, as meninas que estão aí contribuindo para que nós pudéssemos fazer também, dar a possibilidade de inclusão a todas as pessoas para participarem. Eu não poderia iniciar esse diálogo, né, onde nós temos como temática central uma educação transformadora e cidadã, sem lembrar das mais de 300 mil famílias que choram pela perda de seus entes queridos. Então, quero aqui externar todo o meu respeito, toda a minha solidariedade a essa dor que eu sei que é infinita. Este momento de diálogo aqui, intitulado, né, por uma educação transformadora e cidadã, ele tem por objetivo, acima de tudo, para que a gente possa construir, a partir desses ideais freirianos, reflexões que possam nos encaminhar para aquilo que eu chamo da resistência, para que possa nos encaminhar para a indignação, mas, sobretudo, para a esperança. No sentido daquilo que Freire diz. A esperança no sentido de esperançar. A gente precisa esperançar frente a esse obscurantismo que assola a sociedade brasileira.
nós precisamos, sim, nos esperançar. Acima de tudo, é necessário que os conceitos da pedagogia freiriana, eles precisam ser revisitados e encarnados nesta realidade coetânea, para que a gente possa repensar a importância do conhecimento para o enfrentamento desses momentos tão adversos. Fátima falou muito sobre isso. A importância que tem isso para nós enquanto sociedade. Então, é imperativo que a gente possa repensar e desconstruir os conceitos e os preconceitos que foram construídos pelas forças hegemônicas. E aí eu faço o recorte que me foi pedido da educação do campo. O que a gente sabe? Historicamente, as populações do campo, elas sempre foram, né, a educação para essas populações sempre foi renegada pelos detentores do poder econômico. Segundo eles, havia uma incompatibilidade, né, entre a enxada e a caneta. Então, quem está na roça não precisa estudar. Isto foi internalizado pelas pessoas. Então, era muito simples não ter escola, era muito simples o poder público não assumir a sua responsabilidade neste contexto. E aí eu trago uma frase de Freire que diz o seguinte: olhar para o passado deve ser um meio para a gente entender de uma forma mais evidente o que e quem são as pessoas, para que a gente possa construir mais sabiamente o futuro. E é por isso que a gente precisa da história, é por isso que a gente precisa da cultura, porque tudo isso vai nos ajudar nesta compreensão daquilo que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Se nós formos caminhar pelo aspecto da legislação, Fátima fez o recorte da educação dos jovens e adultos, a gente vai ver que quando a gente pega a Constituição, a gente vai compreender que a ideia de educação como direito só vai estar explícito na Constituição de 1988. Todas as demais, eles não trouxeram a ideia de educação como direito. E aí eu trago educação como direito público subjetivo, onde todos, independente de onde estejam, no campo ou na cidade, em qualquer espaço, têm direito. Isso revela, de uma certa maneira, de uma forma bem explícita, o significado do chamado desenvolvimento desigual e combinado. E foi assim durante todo o processo histórico que nós vivenciamos, né? A ideia incorporada, espraiada, era exatamente que não havia necessidade de escola no campo. Isso se justifica aquilo que Arroyo fala de uma forma muito explícita, né? A escolinha cai não cai, com a professora que também não tinha um conhecimento adequado para ensinar aquelas crianças. Então, ou seja, mostra aí a ausência de um projeto de educação do campo, né, que pudesse contemplar as especificidades e as peculiaridades dos povos do campo, que são diversos. Nós temos diversos povos do campo, né? Uma educação que pudesse dialogar com a historicidade desses povos e, acima de tudo, com saberes construídos tradicionalmente por esses povos. O pensamento de Freire, nesse sentido, é um pensamento revolucionário, porque ele confronta com a ideia da inércia, ele confronta com a ideia da descrença, da subserviência, do conformismo. Ele não se abate frente aos desmandos de uma sociedade que a gente vive, uma sociedade homofóbica, uma sociedade preconceituosa, uma sociedade racista e profundamente desigual. E como a desigualdade tem ampliado no nosso país. Ele é um pensamento de esperança, ele é um pensamento de enfrentamento, ele é um pensamento de insubordinação. Ele é insurgente e ele não se abate diante das práticas fascistas. Ele não vai se calar diante de todas as ameaças que são feitas à democracia. É por isso que Freire diz o seguinte: a desumanização, embora seja um fato histórico concreto, não é um destino dado, mas é o resultado de uma ordem injusta que gera violência
que gera violência e que, por sua vez, desumaniza os oprimidos. Esta é uma questão séria. O processo da desumanização. É isso que nós estamos vivendo. É por isso que as categorias freirianas, e que Fátima trouxe de uma maneira assim tão importante para nós, elas nunca estiveram tão presentes e nunca foram tão importantes nos tempos atuais. E aí, na educação do campo, a gente sabe que elas fundamentam todo um projeto de territorialidade, de pertencimento com a sua história, com a sua comunidade. Quando Freire fala do inacabamento, da inconclusão, da incompletude dos sujeitos e da história, ele está sinalizando para cada um o quanto é importante, o quanto é fundante a nossa capacidade de não acomodarmos diante das fatalidades e da mediocridade das pessoas que pregam o fim da história, que não conseguem compreender que, segundo Hobsbawm, nós vivemos tempos fraturados. Então, esta incompletude dos sujeitos nos coloca na condição de estarmos sempre nos constituindo, sabendo que não existe um conhecimento acabado. Né? Nesse sentido, o ir e vir nos coloca em situações de eternos aprendentes. Por isso que quando, ainda na ideia da educação rural, se dizia tem que dar escola para fixar o homem no campo, como se o homem e as mulheres fossem estacas, fossem postes, mourões que pudessem ser fixados. As pessoas são livres para ir e vir. E essa ideia, ela precisa ser desconstruída, ou senão, dar a escola para sair do campo. Tem que estudar para sair do campo. Não, as pessoas precisam ter escola com qualidade, e agora, nesse momento que nós estamos vivendo de pandemia, com o acesso que se deve ter à educação, a necessidade que se tem que ter da educação para todos. Isso não pode faltar. Os nossos jovens do campo não têm... Nós que, às vezes, estamos nas cidades, sofremos os vários problemas de conectividade. Como é que estão os nossos estudantes? Como é que essas pessoas estão para ter acesso à educação? Freire nos coloca também uma coisa muito importante, que Fátima também falou. A leitura do mundo precede a leitura da escrita. E na educação do campo, a leitura do mundo, ela nos leva a compreender, acima de tudo, a questão agrária no Brasil. Ela tem que nos ajudar a entender, né, essa constituição perversa que nós temos da situação agrária do nosso país. Nos leva a compreender o latifúndio que destrói, que mata muitas vezes. É só a gente abrir o site da Comissão Pastoral da Terra que nós vamos ver a quantidade de homens e mulheres que ainda são mortos pela luta em defesa da terra. Então, é fundamental que a gente entenda isso, né? E aí, o Freire diz o seguinte, que a desumanização, embora seja esse fato histórico, ela é o resultado dessa ordem justa, o que eu tinha colocado anteriormente. Essa desumanização que faz com que homens e mulheres ainda tenham que lutar para ter o seu espaço na terra, tenham que brigar para ter uma educação e que seja uma educação de qualidade. E sinaliza que os processos de alfabetização, de aquisição da leitura, da escrita, vão muito além da decodificação, né, da codificação e a decodificação dos signos linguísticos. Antes disso, de ler as letras, é necessário ler o mundo. E essa leitura de mundo, ela exige o quê? Que o nosso olhar possa ser ampliado. Ela exige o conhecimento da história, a atuação dos sujeitos que nele habitam. É fundamental conhecer a história dos povos, daqueles que viveram em outras épocas, das lutas que foram construídas para chegarem aonde eles estão. Né? Exige de cada um de nós a compreensão de que cada pessoa, o João, a Maria, o Joaquim, eles não estão, por um acaso, naquele determinado território. Eles não estão ali por vontade divina, né? Ou porque não estudaram, por questão da roça, São Capial, brejeiro, né? Não é por isso. A leitura do mundo nos faz compreender
que o João, que a Maria e o Joaquim são sujeitos históricos, eivados de sua historicidade. São homens e mulheres que têm essa trajetória e que é fundamental que essa história, que esses conhecimentos sejam respeitados nessa construção dialógica, que aí o diálogo é uma outra categoria fundamental para que esses conhecimentos sejam ampliados cada vez mais. E aí nós precisamos entender que eles, enquanto sujeitos históricos, sujeitos que foram objetivados na aridez do mundo que os fizeram estar naquele espaço. E que os lugares que eles ocupam foram construídos pelos processos sociais, políticos, econômicos e culturais. Aonde eles moram tem uma história. Então, essa relação que precisa ser estabelecida não é fatalidade. E aí, a leitura do mundo nos ajuda a descortinar o discurso da meritocracia, o discurso de que apenas alguns são capazes, o discurso de que a universidade não é para todos. E a gente tem vivido isso. Esses discursos, eles têm tido agora uma posição muito forte e nós precisamos contrapor, porque Freire fala sobre isso, a necessidade da gente contrapor a tudo isso, não aceitar, né, que essas questões sejam colocadas como fatalidade. Para Freire, a educação, ela não pode ser um acúmulo ou depósito de conhecimento. Ela é problematizadora. A professora Fátima falou o tempo todo sobre isso, na educação de jovens e adultos e na educação do campo. Ela tem que ser problematizadora. Ela precisa inquietar, ela precisa incomodar, ela precisa nos tirar da zona de conforto. Então, é necessário que o educador, que a educadora, provoque os seus estudantes. No Brasil atual, de tantos desmandos, de tantas construções de burralidades coletivas, a educação problematizadora, ela precisa insurgir contra essas falsas verdades que querem nos impor. A educação problematizadora, ela vai contribuir para o alargamento de nossas narrativas, para a construção de novas narrativas. Ela tem que proporcionar a desconstrução desses preconceitos que foram impostos por esses grupos hegemônicos que sempre deram o sustentáculo a essa sociedade patriarcal, conservadora, que não admite a pluralidade, que não admite a diversidade. E, para isso, é necessário ter, sim, uma atitude crítica frente ao mundo, aos textos, às narrativas. Essa atitude crítica, ela vai de encontro à chamada concepção ingênua. Em seu exercício, a gente precisa ir se adentrando ao mundo, na história de quem escreveu, nas relações que foram construídas, nos processos de elaboração, na vida dos autores, em suas ações frente ao mundo. Isso é atitude crítica. A atitude crítica nos leva a não acreditar nas notícias falsas que são alardeadas nas chamadas fake news a uma velocidade extraordinária. A atitude crítica nos faz ver além das letras que estão lá, nos ajuda a ver nas entrelinhas, nos ajuda a ver o contexto dentro do texto. A atitude crítica nos faz compreender o papel que a mídia exerce, como é que a população do campo é apresentada na sociedade, como é que a gente, às vezes, na escola apresenta o homem e a mulher do campo, né? Principalmente quando chega os momentos das festas juninas, é o povo com a roupa remendada, com o dente pintado de preto, como se tivesse estragado. É esta visão que nós precisamos desconstruir e construir outras nesse processo, né? A atitude crítica, ela nos faz refutar posicionamentos conservadores que ainda transitam nos espaços acadêmicos, né? Seja de professores, seja de servidores, seja de estudantes. A atitude crítica, ela nos mostra que, em tempo de aridez, nos diz que a gente não pode abaixar a guarda, que nós não devemos nos submeter ao silenciamento que, infelizmente, querem nos imputar. É claro, nós estamos vivendo tempos tenebrosos, tempos de destituição de direitos, tempo de angústia, tempo de muitas mortes.
e ainda, infelizmente, a gente sabe que teremos muitas ainda pela frente. Tempos de falta de esperança. Então, eu acredito que essa desesperança seja o sentimento mais difícil nessa conjuntura. Querem nos colocar em uma situação de impotência, de fragilidade, para que nós não tenhamos coragem de reagir. E por causa disso, nós precisamos sempre estar mais próximos. Por causa disso, é importante uma FLIAN. Como é importante esse momento de encontro, de culturas, da diversidade, da pluralidade e, acima de tudo, nós precisamos nos encontrar. Mas a gente sabe que nós estamos impedidos pela pandemia e a gente tem que construir outros espaços para que isso aconteça. A esperança que Freire diz, ela vem do verbo esperançar. É de ir em busca, de não ficar acomodado. É necessário estudar, é necessário pesquisar, é necessário respeitar os saberes dos nossos educandos, vivenciar o que ensinamos em sala de aula, fazer aquilo que Freire diz. É necessário corporificar nossas ações, agir com ética nos territórios que nós vivenciamos. E como é fundamental que a gente possa conhecer esses territórios. A gente precisa, acima de tudo, compreender que a gente vive hoje a possibilidade de destruição daquilo que a gente construiu com muita força, com muita luta, com muitas pessoas, né? A gente tem hoje, né, um projeto de uma escola sem partido, que, na verdade, é o projeto de escola com partido, sim. Qual o partido? O partido que nega a diversidade, o partido que nega a pluralidade, o partido que nega a inventividade, a criatividade, a criticidade. É o projeto da educação bancária que Fátima disse, né? É o projeto da escola que não aceita em seus quadros professores e professoras negros que se tornam doutores, pós-doutores, que não aceitam estudantes LGBTQI+, estudantes trans, ciganos, quilombolas, sem terra. Então, a gente precisa dizer bem alto, em bom som, não mexe comigo, não. Eu não ando só, porque nós precisamos estar juntos nesse momento. É contra tudo isso que nós não podemos e não realmente devemos abaixar a cabeça. E aí, um dos pontos fundantes também nessa discussão, e a educação do campo tem um papel importante neste contexto, é o diálogo defendido por Freire, que é aquele diálogo construído visando a autonomia dos sujeitos. E aí Freire diz o seguinte, né? Se eu não amo o mundo, se eu não amo as pessoas, eu não posso entrar em diálogo, né? Não tem como educar se a gente não tem essa amorosidade, sem a gente se posicionar. Nesse sentido, é necessário comprometimento com a luta dos povos do campo, comprometimento com as suas ações, com a agroecologia, né? com respeito a esse espaço que a gente precisa ter, com a cultura dos povos. Então, é necessário termos a capacidade de escutar, de tomar decisões, de saber que a educação é ideológica e não tem como ficar em cima do muro. Ou se educa a favor dos que mais precisam, dos excluídos, que Fátima disse, ou se educa contra. E é nesse momento que o Brasil vive, a gente não tem como se furtar em tomar posição. Não dá para fechar os olhos para tudo que está acontecendo. Não dá para fechar os olhos para o extermínio dos povos do campo. Não dá para fechar os olhos para o extermínio da juventude negra e pobre. Não dá para fechar os olhos para o latifúndio, que em muitos lugares pratica o agroterrorismo. A nossa região é muito forte isso, com as populações tradicionais. Não dá para fechar os olhos para a reforma trabalhista, para a destruição do serviço público que tem retirado os direitos da classe trabalhadora. A gente precisa seguir acreditando e construindo a educação como intervenção no mundo, construindo a educação como prática da liberdade. Era isso que eu queria discutir aqui com vocês. Muito obrigada. Professora Nilza. Professora Nilza, a senhora nos emocionou, com certeza. As pessoas que estão nos ouvindo no chat, a gente está vendo aí como as pessoas têm escrito, elogiado a sua fala tão forte, tão provocativa,
tão necessária nesse contexto que nós estamos vivendo. Falar hoje de educação é falar do quão estamos machucados e machucadas com todo o contexto que estamos vivendo, esse contexto pandêmico, que com certeza está mostrando, descortinando as desigualdades no nosso país, como elas estão evidenciadas. A senhora faz uma forte provocação, professora, a nossa responsabilidade em fazer a educação pesquisando, não é? Trazendo a pesquisa, apesar da forma como nós muitas vezes fomos educadas na nossa trajetória educacional. Eu sou uma mulher filha de camponeses e sei dizer o quanto é feita a chacota, por exemplo, com os corpos das pessoas do campo. Ter dentes podres ou não ter os dentes é uma condição de país, uma condição que demarca a pobreza e não uma condição da gente sorrir ou fazer chacotas. Então, a gente precisa cada vez nos educar e educar com essa perspectiva da pesquisa. E a professora Fátima traz a provocação com relação à educação de jovens e adultos. E a gente tem as duas professoras comungando e trazendo aqui a bandeira da nossa força, né, nessa nossa união. A gente tem uma pergunta para as duas, eu vou fazer duas perguntas, vocês respondem, a gente já vai precisar encerrar. Se a gente pudesse, aqui o tempo voou, mas se a gente pudesse ficar bem mais tempo, o tempo voou, né? A gente tem duas perguntas, professora. A Joana Horta, ela faz uma provocação, né? E a professora Nilza fala muito de problematizar. A gente precisa, de fato, problematizar, ao invés de trazer o ponto final, né? Então, ela pergunta assim, a Joana Horta, a recusa do método de Paulo Freire é comum? Podemos ler isso como racismo acadêmico? E aí eu gostaria também que a gente falasse um pouco, bem rapidamente, diante do nosso tempo, nós só temos agora 6 minutos, né? Como hoje observamos os sujeitos, quais as leituras necessárias que vocês já apontaram aí na fala, mas de forma bem rápida, qual o recado que nos deixa a educação nesse contexto que estamos vivendo, no contexto de retirada das nossas normativas, da elaboração de normativas que tentam nos calar, e a autonomia também que nós temos constitucionalmente dos municípios, quando hoje a gente fala de refazer um currículo, e muitos copiam a Base Nacional Comum, a nacional, e a gente precisando potencializar isso nos nossos municípios. Então, professoras, eu passo a palavra à professora Fátima e à professora Nilza para responder e já trazer as palavras de encerramento da nossa mesa. Professora Fátima. Professora Fátima, a pergunta foi de Joana Horta. A recusa do método de Paulo Freire, nós podemos ler isso como um racismo acadêmico, né? E só um panorama de como hoje nós podemos atuar, agir, né, nesse contexto pandêmico, quais os recados que nós podemos deixar nesse momento de finalização da nossa mesa, apesar de vocês já terem falado, mas a gente só frisar, enfatizar, para a gente finalizar aqui o nosso momento. Professora Fátima, deu para ouvir? Ouvi, sim, falhou um pouco. Professora Nilza, então? Acho que eu entendi. Não, acho que eu consigo falar, sim. Você me pergunta se a recusa com... Me ouvem? Sim, sim. Você está me ouvindo? Ok. Então, o problema com a resistência, a recusa, com a teoria, a história de Paulo Freire, é justamente porque Paulo Freire, ele quer promover, pensa, orienta a promoção do sujeito, para o sujeito viver com dignidade. Então, como nós estamos num país, nós vivemos num país de grande concentração de renda, né,
onde os trabalhadores, os excluídos, não têm acesso aos bens sociais, e a proposta freiriana é fazer com que exista pelo menos uma diferença menor entre os mais ricos e os excluídos. Então, isso vai provocar uma redistribuição de riqueza, de bens, vai tirar muita gente da zona de conforto. E, então, nós sabemos que em todo contexto, as pessoas têm a liberdade de fazerem suas opções. E que cabe ao sujeito, né, que está na universidade, que chega à universidade, se reconhecer como trabalhador, se reconhecer como excluído, e isso vai acontecer à medida e a partir do momento que ele vai problematizar mesmo, reconhecer a realidade social pelo viés político, pelo viés econômico, né? E tomar a sua posição. Porque Paulo Freire, ele nos orienta e nos ensina, não é para você dizer o sujeito o que ele tem que ser, mas é para o sujeito fazer sua reflexão, construir o seu conhecimento e tomar a sua decisão. Né? Então, o que eu entendi da pergunta é nesse sentido que eu faço o meu diálogo, né, com relação ao sujeito que está na universidade e apresenta essa resistência a Paulo Freire. Então eu entendi um pouco nesse sentido. A segunda pergunta, que é com relação ao currículo, é isso? Então, a segunda pergunta, com relação ao currículo, cabe aí aos educadores assumir no seu município, na sua escola, o reconhecimento da sua realidade. Quando a professora Nilson traz a discussão da escola do campo, a formação dos educadores do campo, é para, reconhecendo a sua realidade, discutir e propor e trabalhar os conteúdos que são necessários, conteúdos que representam, né, as necessidades de cada grupo social. E isso precisa ser legitimado, né, para que as pessoas possam garantir ao sujeito o direito à educação. Então, é nesse sentido que que eu penso com relação à questão curricular. Eu acho que, claro que essa perspectiva é a partir de Freire, que faz que a gente faça a reflexão e nos orienta, né, a tomar uma posição frente aos problemas, aos embates e aos encaminhamentos. E neste sentido, né, dando continuidade à fala da professora Fátima, né, eu vejo que é necessário, né, quando se fala de quais as leituras dos sujeitos que nós temos hoje, né, eu citei Hobsbawm no sentido de que esses tempos fraturados que nós estamos vivenciando, eles impactam diretamente os nossos sujeitos, né? E esses sujeitos, eles têm passado por muitas e muitas dificuldades, sem sombra de dúvida. E o que a gente precisa fazer? Nós precisamos, acima de tudo, construir outras narrativas, né? Nós precisamos construir outros discursos. Eu vi aqui que a professora, acho que até a professora Marilde que colocou isso, né? A necessidade da gente construir o contradiscurso. Esse contradiscurso, ele precisa ser feito no dia a dia, né? É no enfrentamento que nós vamos ter, nas lutas que nós estamos fazendo, é nesse processo da construção dessa conscientização. Porque quando Freire fala da educação problematizadora, ele está dizendo isso, da construção de um discurso que contrapõe,
que vai de encontro, que faz o enfrentamento a esta realidade colocada. Então, isso a gente precisa trabalhar. E é lógico que nós que estamos na academia, né, a gente sabe que a gente tem processos sérios nesse sentido, que essa própria discussão de Freire, ela precisa estar muito mais presente no diálogo, nos processos formativos. E não é apenas no processo formativo das licenciaturas. A gente tem, assim, conhecimento de vários cursos, inclusive cursos considerados tradicionais, né, como curso de medicina, como curso de direito, que tem lá, na sua gênese, a discussão, o diálogo com Paulo Freire. Isso, para mim, é um grande avanço, quando esses cursos começam a trazer. Porque o médico não precisa compreender um pouco mais o sujeito para o desenvolvimento das suas atividades? Sem sombra de dúvida, né? Então, a gente precisa perceber que este é um desafio importante nesse processo desse diálogo construído, né? E nisso aí, a gente precisa encaminhar, lógico, faz parte, né? Então, eu vejo assim, como é que a gente constrói este caminho? A gente constrói esse caminho naquilo que Freire fala, né? É no diálogo, na boniteza da vida, né? Essa boniteza da vida que hoje está sendo tão dura para cada um de nós, né? Como que está sendo difícil a gente acordar e ver os números que não são números, que são pessoas, que são sujeitos, né? Que são homens e mulheres, que são jovens, que são idosos. Então, isso está sendo muito difícil, mas a gente precisa caminhar. E é um pouco essa ideia dessa esperança também que eu acho que a gente precisa construir, né? O tema, né? A leitura faz o mundo andar, né? A leitura nos faz andar, né? O mundo precisa andar, apesar de tudo isso. A gente precisa ter a coragem e a disposição para construir. E é no enfrentamento, os enfrentamentos internos que nós precisamos ter dentro das nossas academias, mas numa relação sempre de amorosidade. Essa relação de amorosidade, ela precisa construir. É isso. Então, para mim, foi muito bacana fazer esse diálogo, ter você, Valusa, como nossa mediadora. Obrigada, professora. Não sei como é que está a internet, né? Aí, não sei se vocês estão ouvindo bem. Isso faz parte, né? A gente sabe que nós estamos vivendo esses processos todos, né? Quando a gente escuta os nossos alunos, caiu, professora, realmente cai. Muito caiu, difícil aqui. Muito difícil, exatamente. Muito obrigada mesmo. Falando viu? Demais, parabéns aos organizadores. Assim, parabéns. Obrigada, professora. Obrigada mesmo pelas fortes reflexões. Nós agora só vamos passar para a professora Fátima para fazer as suas reflexões, agradecimentos finais, para a gente encerrar a nossa mesa. Professora Nilza, só agradecer por todas as provocações, as reflexões aqui feitas em várias dimensões, nos deixa aqui demarcado nesse momento um legado da nossa responsabilidade, né, coletiva, ao tempo em que individualmente cada uma vai fazendo nos seus espaços educativos a partir das suas responsabilidades que são também construídas, né, individual e coletivamente. Agradecemos mesmo. Professora Fátima, suas palavras finais. Eu quero agradecer a todos vocês, né, por me aceitar, né, me convidarem para essa mesa, especialmente a Girlene, né, do Campus 23, minha colega de trabalho, também colaboro naquele departamento, no qual tenho um grande afeto a todos os colegas, e quero parabenizá-los por esse trabalho tão importante, trouxe muitas contribuições nas discussões ao longo desses 3 dias de feira, e desejo que todos nós tenhamos a força, a coragem e a inspiração de Freire para
Acredito que caiu aí a internet da professora Fátima, mas nós queremos muito agradecer a todas as pessoas aqui presentes, as pessoas que participaram, professora Nilza, foi o chat aí bombando com as pessoas perguntando, né, falando, elogiando, e nós queremos agradecer também às intérpretes de Libra, né, a Regiane Eufrauzino, a Jéssica Lacerda, nós agradecemos a Poliana, ao Emílio e toda a equipe. Boa noite a todos e a todas. Olá, já estamos aí. Estamos aqui, eu e Emílio, né? Emílio, comece a falar, depois eu falo. Logo eu? É. Você primeiro? Você inventou isso, então, assim, né? Eu sou Mira Silva, para quem está assistindo, sou a curadora da FLIAN, estou curadora da FLIAN esse ano, com muita honra, muita alegria. E, assim, logo que Emílio jogou para mim, eu vou começar primeiro agradecendo ao público, né, que nos acompanhou desde a quinta-feira aqui, né? Assim, eu venho acompanhando o chat, as manifestações de carinho que nós temos recebido ao longo desses dias, assim, tem nos emocionado muito. Eu acho assim que é até mais difícil para Emílio falar, porque ele é o criador dessa feira literária, né? Agradecer às professoras aí, Valusa, professora Nilza, que energia e que alegria ouvi-la falar, sabe? É assim, nos traz muita esperança, e é isso, a gente está aqui mesmo contribuindo um pouco por essa transformação aí, tão desejada pelo homenageado deste ano, que é Paulo Freire. Agradecer a professora Maria de Fátima, os professores, como diz a poeta Mabel Veloso, são os nossos faróis. E são eles que nos guiam, que nos ajudam, né, a trilhar os caminhos do conhecimento. Somos muito gratas sempre a todos os professores, e eu quero agradecer de coração a todos os professores desse nosso país que lutam aí bravamente para manter a educação de qualidade, a educação transformadora que Paulo Freire tanto desejou. E durante esse tempo eu destaquei, aqui desses dias eu destaquei algumas falas que eu acho que vale trazer aqui. Eu destaquei uma fala que esteve no final do vídeo da exposição virtual de Marcos Zacariades, O Tempo Espelhado, que está também na programação da FLIAN, e que foi dita pela nossa mediadora, Lília Gramacho, né, que diz o seguinte: num país como o Brasil, manter viva a esperança é um ato revolucionário. Essa frase é de Paulo Freire, e eu acho que é uma frase que representa muito o que estamos aqui vivendo, né? Aí vê a força da poesia da jovem Calila das Mercês e a irreverente poesia de Cida Pedrosa, a nossa brilhante escritora, poeta pernambucana, que ganhou o Jabuti esse ano como melhor livro do ano, as duas trazendo a força do seu interior, né? Na sua escrita, é engrandecedor. Para a gente ficar assim, vivendo isso muitos e muitos dias, né? Ver também o Daniel Munduruku trazendo as questões indígenas na pauta o tempo todo, nos seus livros, nas suas falas, é muito importante, né? E ver a sabedoria do professor Edmilson de Almeida Pereira, que nos agraciou hoje à tarde com a mesa, participando da mesa, dizendo o seguinte: foi através do processo de reinvenção dos nossos ancestrais que chegamos até aqui. E a escritora Eliana completa: o lugar da literatura é o lugar da esperança por excelência. E o lugar da educação é o lugar também da esperança por excelência. Eu, como curadora da FLIAN, gostaria muito de agradecer a Emílio Tapioca pela confiança, agradecer a todos que estiveram aqui durante todos esses dias, né, participando das mesas, né, das oficinas, dos saraus. Foi uma festa linda, e a força, como eu digo, a energia das águas da Chapada e a força da terra da Chapada
mantém firme a Flian. Vem viver Flian sempre. Obrigada, gente. Passo a palavra para o inventor aqui dessa brincadeira literária maravilhosa, Emílio Tapioca. É com você. Boa noite. Salve todos e todas. Como eu sempre digo, em cada momento que eu entro nessa programação e em cada momento da minha vida. Depois de toda essa fala preciosa da nossa curadora, que trouxe aí boa parte dos nossos participantes, essa feira literária, ela começou após a primeira edição, né, quando homenageamos o nosso querido mestre Herberto Salles, e cunhamos essa frase que é o mote: a leitura faz andar o mundo. E aí começamos a pensar, durante todo esse trajeto de 2017 até 2021, e vivemos esse momento, né, da pandemia, e cunhamos uma frase muito peculiar do nosso homenageado Paulo Freire: o mundo não é, o mundo está sendo. E eu, como, né, poeta de ofício e devoção, que não idealizei sozinho. O Projeto Flian é um projeto coletivo que nasce na Biblioteca Municipal Herberto Salles, nasce de todos aqueles que produzem através do verso, da escrita, do pensar, do conhecimento, da afirmação do ser humano e da cidadania, o benfazejo. O benfazejo é isso: é estimular, é promover, através das artes, as diversas matrizes culturais, o exercício da cidadania. Eu gostaria de encerrar aqui com um verso que eu tenho repetido muito a respeito da gratidão. Agradecer tem sido raro nos tempos de agora. Uma palavra boa e nem custa caro. Afinal, agradecer não emagrece, nem tampouco engorda. Até parece um favor, mas é uma prece. E é com este verso que eu gostaria de agradecer a todos que participaram conosco dessa produção: a Irmão Primo, a Alan Lobo, a Evelyn, Cezinha, a Luíse, a Marina, a Fabrício, a nossa presidente da Viver Cultura e Meio Ambiente, Cecília Maria Ribeiro da Silva. E se me fugiu algum nome, peço perdão. A Adriana, nossa assessora de imprensa, e todos aqueles que puderam contribuir no fazer dessa Flian. Uma feira literária é exatamente isso. É uma troca de saberes. É a possibilidade de dar visibilidade a todos aqueles que exercitam no seu dia a dia o olhar, como se diz a chapada, do curiar. E o curiar nos levou a isso, de um bamburrá literário à pedagogia cidadã. Salve, Herberto. Salve, Paulo Freire. Muito obrigado a todos que aqui participaram. Todos aqueles que assistiram, que foram protagonistas, com suas falas, com seu conhecimento, com seu saber, e deram essa riqueza que foi, como diz Mira, eu não fiz uma feira, né? Eu fiz uma epopeia. Mas é isso mesmo. É verdade. Mas, enfim, vai aqui a gratidão de um coletivo, né? Muito obrigado a cada um e a cada um que estiveram aqui presentes. E podem usufruir disso no site da Flian, né, que é flian.com.br, a TV UNEB, né, que nos possibilitou essa emissão, a todos os parceiros, ao IAT, Instituto Paulo Freire, Prefeitura Municipal de Andaraí, o ESB, né? Se eu me esquecer de alguém, né? Também o oficial, né? A Secretaria de Cultura do Estado da Bahia, a minha querida Arani, a Jerônimo, da Educação, a Lulu Araújo, Fundação da Pedro Calmon, que nos deu, né, a satisfação de estar presente numa mesa. Também, por que não dizer, a Secretaria de Diversidade, a Secretaria Especial de Cultura, né, do Ministério do Turismo, e aí eu encerro, né, vivenciando tempos difíceis,
E os tempos difíceis a gente se supera. Resistir sempre, desistir jamais. Muito obrigado, um beijo do coração de cada um e cada um. A gente também Valeu, agradece, Emílio, a gente também agradece as meninas, a equipe das Libras, né? Que estiveram conosco aí o tempo. A equipe técnica. A tradução de exatamente. Libras, a de Oswaldo pela sua equipe. A Esmon. Vamos agradecer a todos que fizeram dessa festa. Daqueles, né? Essa grande celebração. Eu acho que seria uma pergunta que Zulu fez no primeiro dia, que a gente pode encerrar aqui também hoje, né? Ele fez uma brincadeira perguntando aos participantes: o que será, o que você perguntaria a Paulo Freire? A gente pode encerrar dizendo: e aí, mestre, fizemos bonitinho? Eu vou usar a frase de Fátima Freire. E aí, paizinho, está contente? Eu espero que ele fique mais contente de tudo que ele pensou, projetou, realizou, consiga transformar o mundo. Viva Paulo Freire, viva a Flian, viva todos nós. Muito obrigado. Viva! Flian, Feira Literária de Andaraí. A leitura faz andar o mundo. 25 a 28 de março, formato virtual. Mesas, lançamentos, oficinas, artes. Ninguém ignora tudo, ninguém sabe tudo. Todos nós sabemos alguma coisa, todos nós ignoramos alguma coisa. Por isso aprendemos sempre. Homenageado Paulo Freire, 100 anos. Realização: Viver Cultura e Meio Ambiente. Apoio financeiro: Programa Aldir Blanc Bahia, Fundação Pedro Calmon, Secretaria de Cultura, Governo do Estado da Bahia, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal.